Queridos, vamos caminhar aqui na nossa jornada. Hebreus capítulo 10, verso 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Pai, fala conosco pela Tua palavra. Dá-nos a graça de termos os nossos olhos espirituais abertos e amplia em nós a revelação da nossa união com Cristo, para vivermos dele, por ele e para ele. E glória seja dada somente a ele. Em seu nome. Amém. O livro de Hebreus nos apresenta a obra redentora de Cristo como o ponto culminante da revelação de Deus, mostrando que em Cristo temos uma nova aliança baseada no seu sacrifício perfeito. Todo o sacrifício do Velho Testamento, ele era incompleto, ele era provisório e ele era imperfeito. Era um sacrifício para uma realidade momentânea, apontando para o sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus Cristo, que não é somente por nós, mas conosco. É um sacrifício que não cobre apenas a questão dos pecados, mas trata com a questão do pecado. Nós temos que entender que pecados provêm do pecado. E aqui ele coloca exatamente isto. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é pecado? Acho que Jesus é o melhor define. Hein? Não crer. Não crer em quem? Não crer em quem? Não crer em quem? Ah, bom, muda. Muda. Porque você crê que há um só Deus, meus parabéns. Faze o bem.
Mas os demônios são seus irmãos na fé. Os demônios também creem e estremecem. Mas vamos para João capítulo 16, versículo 8 e 9. João 16, 8 e 9. O que diz esse versículo? Eu queria que alguém lesse, eu não vou ler. Você leia bem alto. Jesus está falando quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá quem? O mundo. Convencerá o mundo de quê? Do pecado. Convencerá o mundo de quê? Da justiça. Convencerá o mundo de quê? Do juízo. E aí ele define primeiro o pecado. Do pecado, porque não creem em mim. Por favor, irmãos. Ele não está falando acreditar. Ele está falando crer. Muita gente acredita. Acreditar é dar crédito a. Crer é colocar-se nele, é colocar a sua confiança nele. Eu não estou dando crédito, eu estou me entregando a. Eu estou me colocando dentro da própria realidade de Cristo. É dele. Então, Hebreus vai dizer que ele está alertando as sérias consequências de rejeitar ou desprezar a graça de Deus e a Jesus Cristo. O pecado deliberado. Eu tenho procurado descobrir que pecado deliberado é esse, depois de ter tido o epignosis. Epignosco é um verbo mais forte do que gnosco. Gnosco é conhecer. O epignosco é conhecer plenamente, conhecer satisfatoriamente, de ter tido o pleno conhecimento da verdade. Como é que pode alguém, tendo o pleno conhecimento da verdade, e rejeitar, e virar as costas? É que muita gente tem conhecimento, mas não teve revelação. Foi informado, mas não foi transformado. Nós temos exemplos na Bíblia dessa gente. O próprio Judas. Judas participou com Jesus 3 anos e meio do seu ministério. Judas participou de milagres. Judas foi no meio daquele povo com missões específicas dadas por Jesus. E depois o traiu. Então é possível você ter conhecimento e não ter uma experiência de regeneração. É possível você viver 50 anos na igreja e aquilo é como o pastor Abuchaim costumava dizer, é jogar água nas costas de pato. Você joga água nas costas dele, ele sacode e não entra uma gota. Jogou ali, mas não entrou. Não teve a revelação, não nasceu de novo. E esta é uma séria advertência que o escritor aos Hebreus está dizendo a alguns que estavam participando da igreja e que deliberadamente não tinham ou continuava na incredulidade.
Por que Ananias e Safira morreram? Eles faziam parte da igreja. Eles foram batizados lá no dia de Pentecostes, provavelmente. Ou aquela outra arrebada que foi dos mais ou menos 2000. Eles foram batizados. Mas o que eles fizeram? Mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Eles tinham tido o conhecimento da verdade? Tinham. Mas eles permaneceram na incredulidade. O pecado de não crer em Jesus Cristo como suficiente é exatamente este pecado que não tem condição de levar, que você ser salvo e ir para o reino. Para mim, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, é rejeitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E esses são deliberados. Ele usa a palavra aqui, uma palavra muito forte. Vejamos outra vez como diz o texto. Porque se viverdes, ou se vivermos deliberadamente na incredulidade, na descrença de Jesus Cristo. Eu fui perguntar a alguns teólogos por aí, é assim mesmo? Ele disse, é assim mesmo. Não é outro pecado qualquer. Aqueles outros pecados que nós cometemos são fruto deste pecado, da incredulidade em Jesus Cristo. Nós temos um exemplo bem marcante que eu queria chamar a atenção de vocês em Atos. Atos capítulo 8, versículo 9. Em seguida, Atos 8, o evangelho começou a sair das quatro paredes. E Filipe foi para Samaria. Samaria é uma região incrustada ali dentro do mapa de Israel. Nós tínhamos a Galileia ao sul, a Judeia ao norte e a Samaria ali pelo meio. E judeus não se davam com samaritanos. Agora começa o evangelho sendo pregado no meio dos samaritanos, e Filipe foi para lá pregar, e havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, a magia, o maguel, o mágico, o praticante de artes de engano, e ele ganhava muito dinheiro com isto, né? Ele iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele era um homem de muita reputação em Samaria, uma pessoa de muito reconhecimento, e aderiram a ele porque havia muitos que o iludira com mágicas. Quando, porém, Filipe chegou naquela região, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão
o próprio Simão, preste atenção, abraçou a fé. Aderiu. Abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O Simão olhou e ele disse, olha, esse rapaz aqui, o Filipe, está realizando obras extraordinárias. Ele estava atrás dos milagres, ele não estava atrás de Jesus. Ele estava atrás daquilo que estava acontecendo. E ele seguia, extasiado. O texto vai um pouquinho assim, ouvindo os apóstolos, que estavam lá em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Pedro, João, vamos lá. Vamos examinar o que está acontecendo lá. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aquela comunidade que nascia, que Filipe pregou o Evangelho, no nome de Jesus, o reino de Deus. Aquela turma começou a ganhar experiência e os apóstolos foram. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Vocês já ouviram a palavra simonia? Alguém aqui já ouviu essa palavra? Simonia. Muito utilizado no passado e ainda hoje. Muitos cargos dentro da igreja da Idade Média eram dados por dinheiro. Bispos e arcebispos iam para aqueles cargos depois de pagar dinheiro alto. Vem desse cara, Simão, a simonia. Tem a simonia política. Muitos candidatos recebem dinheiro para fazer as suas campanhas, para depois dar cargos e posições para as pessoas. Isso é simonia, isso é comprar. Ele quis comprar com dinheiro, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu vou lhes contar uma história que eu já contei para poucas pessoas. Mas em 1900 e alguma coisa, eu estava aqui nesse gabinete e chegou um professor da USP de São Paulo, um homem da Igreja Batista, um físico, me propondo um curso de bioenergia, biocibernética, bioenergia, para que eu tivesse poder e pudesse colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. E que eu iria fazer esse curso com ele e eu seria capacitado pelos poderes que Deus já nos deu inatos, e que se nós usarmos os poderes das mãos, eu podia impor as mãos e as pessoas iam cair,
iam ser libertas e iam ser curadas. Diga, e daí, doutor? E você vai ficar famoso, vai ficar reconhecido, você vai ter condições de poder pregar no Brasil inteiro. E daí, doutor, como é que funciona isso? Você vai cursar comigo, eu venho aqui, você vai a São Paulo, e eu vou lhe dar os poderes que estão dentro de você. E qual é a contrapartida? Bem, a igreja vai crescer, vocês vão ganhar dinheiro, e depois a gente faz um acordo com a igreja e eu fico com 30%. Depois que ele falou isso para mim, eu olhei bem para ele e disse assim, doutor, quando o senhor entrou nesta sala aqui, o senhor me viu sentado aqui, o senhor viu que na minha cara estava estampado que eu iria fazer um negócio desse? Porque se estava, eu quero lhe pedir perdão. Agora, se não estava, eu quero lhe pedir que se retire dessa sala agora. A obra de Deus não se faz por dinheiro, se faz pelo poder do Espírito Santo. E se Ele quiser, não é se eu quiser. E eu fiquei bravo. Eu de vez em quando fico bravo. E eu pedi que ele se retirasse. Irmãos, essa coisa não foi só uma vez. Eu recebi a visita de um deputado para eu me filiar a uma igreja internacional ligada ao Banco Mundial, onde muitos pastores hoje no Brasil que exercem esse tipo de ministério fazem. Agora, meus irmãos, aquele Simão nunca teve experiência de novo nascimento. Ele estava na igreja, mas ele tinha um pecado contumaz, o pecado deliberado da incredulidade. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E Pedro ainda dá uma chance, diz: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado a intenção do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Meus irmãos, o pecado da incredulidade ou o pecado deliberado é o responsável pela apostasia da igreja em qualquer tempo e mais especificamente dos nossos dias. É terrível essa coisa. Quando alguém rejeita a graça de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo e coloca adendos ou alguma coisa a mais, seja com sutileza de anti-right, ou seja, na luta da carne, querendo poder. Ou é Cristo e Cristo somente, ou não tem lugar no reino de Deus. Vamos ver o que Pedro diz sobre esse assunto. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 22. O texto de Hebreus, ele coloca uma comparação entre a punição
da lei de Moisés para quem desobedecia o juízo, e o juízo ainda mais terrível para quem calcou os pés o Filho de Deus. Quem minimizou o sacrifício de Jesus Cristo. Quem desfez um pouquinho da suficiência da obra da cruz. O escritor aos Hebreus, ele é tão duro, ele não negocia de modo nenhum. E nós temos aqui Pedro descrevendo o que é isto aqui, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é que não teve conhecimento, não. Teve conhecimento. Se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu o que diz um certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu não sei qual é a mais dura. Estava lá, estava na igreja, tinha conhecimento. Pode ser até o conhecimento teológico. Um professor, um doutor, mas não teve a revelação. E sem revelação, não tem realidade espiritual. Rejeitar o Filho de Deus é sério, meus irmãos. Eu gosto muito do Chambers, Dr. Chambers, Oswald Chambers. Ele falava umas coisas, ele dizia, se Deus Pai, se Ele tivesse outro método, outro meio de salvação, se Ele tivesse outra forma de salvar as pessoas, fora de Jesus Cristo crucificado, se Ele tivesse outra maneira de salvar o homem fora de Jesus Cristo crucificado, e não usou, dizia Dr. Chambers, eu não quero passar perto desse Deus, porque Ele é mau, Ele é perverso. Ele tinha outra forma de salvar fora de Jesus Cristo crucificado e não usou. Fez com que o seu filho tivesse que expor-se à vergonha, ao vitupério, ao sofrimento numa cruz, e ele tendo outra saída. Eu não quero nem passar perto desse Deus. Porém, se esta é a única maneira que Ele pode salvar o homem, e eu me recuso a pregar isto, eu sou um traidor de Jesus Cristo. É forte, muito forte. Se Deus tivesse outro meio e não usou, eu não quero tratar com esse Deus. Agora, se esta é a única verdade, e eu me furto de pregar, e vou usar psicologismo, sociologismo, filosofismo e outro sistema fora de Cristo crucificado, eu sou um bandido e traidor de Jesus Cristo. É pesado? É pesado. Mas esse é o único meio. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem jeito. E é esse Jesus crucificado. E nós crucificados com Ele. Nossa união com Cristo concede enormes bênçãos
para todos nós, mas também concede responsabilidades. Vamos catalogar 4 bênçãos que eu encontrei em Jesus Cristo crucificado. A primeira delas, eu fui regenerado nele. A segunda delas, eu fui justificado nele. A terceira nela, eu fui adotado na família dele. E a quarta, eu serei glorificado nele. Todas as 4 são monérgicas, é Deus fazendo. Mas também tem responsabilidade. Tem bênçãos sinérgicas em minha união com Cristo. Eu serei santificado nele, respondendo obedientemente à sua palavra. Eu serei santificado por ele, através da minha comunhão e da minha obediência na sua pessoa. E eu terei perseverança até o fim. Não vou ficar no meio da estrada. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é muito precioso. Aqueles que estão unidos a Cristo são chamados a honrar esse relacionamento, vivendo de forma que reflita a santidade e o amor de Jesus Cristo. Eu não gosto do termo graça barata, porque a graça teve um preço muito caro. Mas eu falo muito de graça vulgar, quando você trata como uma coisa de somenos importância, achando que, não, agora estou pela graça e eu fui salvo. Sim, foi salvo, mas você tem que corresponder na sua vida a santidade do santo que vive em você. Não tem essa ideia de uma vida que eu vivo sem essa condição de união com ele e viver uma vida sem responsabilidade. Irmãos, eu ando cansado. Eu vim pregando vários dias assim pesados e eu não vou muito longe hoje não. Mas eu quero terminar com uma história. E é uma história de um governador que foi a um presídio nos Estados Unidos há uns anos atrás. Havia um homem numa prisão condenado à pena de morte pelos seus crimes. O governador do estado, que era conhecido como um homem de compaixão, um homem misericordioso, ele decidiu dar ao preso uma chance de receber o perdão, a anistia. Contudo, ele sabia que o orgulho daquele homem e o seu desprezo pelas autoridades podiam impedi-lo de receber tal oferta, vindo diretamente dele, que era um governador, e esse homem era politicamente avesso àquele governador. Então o governador tomou uma decisão inesperada. Ele vestiu-se de pastor, colocou roupa simples e foi até a cela do preso carregando uma Bíblia. Onde ele havia colocado o salvo-conduto para indultar a pena do preso. Quando chegou à cela, o governador, disfarçado, disse: Senhor, eu vim trazer uma mensagem de esperança. Mesmo nos piores momentos, há uma chance de redenção e perdão. Eu estou aqui para lhe falar sobre isto com você. Uma mensagem de esperança. O prisioneiro olhando com desprezo para aquele pastor, que era nada mais do que o governador disfarçado,
disse: eu não quero ouvir nada, não preciso de sermões e muito menos de você, vai embora! Com tristeza, o governador deixou a cela. Mais tarde, o carcereiro contou ao prisioneiro que aquele homem que ele havia rejeitado era o próprio governador, que veio disfarçado de pastor para oferecer-lhe perdão e salvar a sua vida. O preso, percebendo que o que havia feito, ficou desesperado. Ele teve em suas mãos a chance de ser salvo, mas rejeitou por orgulho e cegueira. Agora o perdão estava fora do seu alcance. No dia da execução, o preso pediu uma oportunidade de falar e disse: senhores, eu não estou sendo executado por falta de perdão, mas eu estou sendo executado porque rejeitei o perdão que me foi dado. É para mim e para você. O perdão foi dado. Cuidado com a obstinação. Não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia aceitável. Aqueles que rejeitam com obstinação, depois de terem o conhecimento da verdade, por causa da sua incredulidade, eles não têm chance. O perdão foi dado na cruz. E eu posso garantir para vocês hoje que eu estou eximido do sangue de vocês. Porque Jesus Cristo tomou a causa que é sua, morreu a sua morte e ressuscitou para lhe dar uma vida eterna. Se você não crê, você está perdendo a chance. Eu não estou querendo que você mude de igreja, nem de religião, mas que você ganhe a experiência de que ali na cruz há uma salvação que nos liberta e que na ressurreição nós temos a vida dele, a vida que nos dá sentido. Eu entendo que esse texto está falando para nós nesse tempo. Não podemos fazer descaso de tão grande salvação. Eu poderia ter dado um título a essa mensagem como está no capítulo, logo no início do capítulo, que é o castigo do pecado voluntário. Mas eu dei um título: a aliança da graça e da santidade. O Deus que salva bandido lá no Calvário é o mesmo que salva um bandido aqui em Londrina, como eu, para ser meu pastor. Concordo com o Felipe, que o texto que ele leu é um dos mais importantes, e concordo com o Fernando que o outro também é de uma importância capital. E ali me tocou aqueles 4 tudo. Ele primeiro disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Tanto no céu quanto na terra. Portanto, ide por todo o mundo. Toda a autoridade, todo o mundo. E pregue o evangelho a toda a criatura. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles 4 todos ali me deu um ânimo de sair e pregar o evangelho essa semana para mais gente. Porque toda a autoridade está em Jesus. Todo mundo ele mandou que eu pregasse. Pregasse a todas as criaturas. E ele estaria todos os dias comigo até a consumação dos séculos. Que isso esteja na vida de vocês também.
para a glória dele.